O texto de hoje é um texto solene. É um texto para ser lido nas casas de leis, no Congresso Brasileiro, nos gabinetes de Brasília, mas também nas nossas igrejas. A palavra do profeta é uma palavra grave, uma palavra para esse momento. Embora esse texto esteja distante de nós, 2.722 anos. Esta profecia, esta palavra foi pronunciada há 2.722 anos atrás, mas continua falando aos nossos dias. Eu vou ler o capítulo na íntegra, são 13 versos apenas. E depois nós vamos ler juntos, em uníssono, o versículo 12. O texto de Amós, capítulo 4, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as. Porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Você pode ler comigo o verso 12? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te. Você está preparado para encontrar-se com Deus? Se este for o seu último culto, se esta for a sua última oportunidade, você está devidamente preparado para encontrar-se diante de Deus? Vamos orar.
Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra e na devida aplicação dela. Ó Deus, que Teu Espírito trabalhe neste lugar, trabalhe na nossa mente, no nosso coração. E pedimos, ó Deus, que a nossa nação e o nosso povo não perca a oportunidade de arrepender-se enquanto há tempo. Abençoa-nos, ó Deus, neste encontro. E se alguém aqui que ainda não está devidamente preparado, que esta noite o Teu Espírito Santo possa persuadir este coração através da exposição da Tua palavra, e que a Tua palavra ouvida possa produzir a fé necessária para que haja salvação neste lugar. É a oração que eu faço, que fazemos em concordância no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O tom desta passagem, ela é solene. É uma passagem grave das Escrituras. Embora Amós seja um instrumento, o profeta, que esteja pregando esta palavra, todo tempo é dito que esta palavra é uma palavra do Senhor. É Deus que está falando. E quando Deus fala, a gente precisa abrir o ouvido e o coração para ouvir o que Ele está dizendo. E note que o Deus da Bíblia é um Deus que dá oportunidade antes mesmo de aplicar o juízo. E Deus aqui esta noite, pela sua infinita misericórdia, Ele está oferecendo mais uma oportunidade, porque Ele está dizendo aqui, prepara-te. Porque é possível que numa reunião como esta nossa, é possível que enquanto nós temos tantas pessoas nos acompanhando remotamente, nós tenhamos pessoas que não estão ainda devidamente preparadas. Era o dia 31 de outubro de 1996, aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 8h30 da manhã. O aeroporto estava agitado como todas as manhãs. Nos alto-falantes daquele aeroporto se anunciava que em alguns instantes o voo 402 da TAM levantaria voo em direção ao Rio de Janeiro. Naquele saguão estavam comerciantes, estudantes, advogados, médicos, profissionais liberais e pessoas que trabalhavam no mercado financeiro, nas principais instituições financeiras deste país. Gente com a agenda lotada, gente com hora marcada no Rio de Janeiro, gente com compromissos inadiáveis. 8h30. Pede-se aos passageiros para adentrarem ao voo 402. Tudo parecia normal naquela manhã. Nos arredores do aeroporto de Congonhas, pessoas estavam vendo televisão. Algumas estavam dormindo até mais tarde. Algumas mães estavam levando seus filhos para a escola. Afinal, era um dia como outro qualquer. 8h30. A porta do Fokker 100 é fechada. O aeroporto está tranquilo ou um pouco agitado para os outros voos. Dentro da aeronave, o aviador dá boas-vindas a todos os passageiros. Informa da sua cabine que está tudo tranquilo, que dentro de 50 minutos todos estarão pousando no Rio de Janeiro. As condições de voo são boas. O comissário de bordo, dentro da aeronave, dá as últimas instruções de segurança. Às 8h32, aquele Fokker 100 vai para a cabeceira da pista para começar o seu voo. Ele acelera com toda a velocidade. Arremete aquele avião para o alto. Mas uma pane. Perde sustentação o avião. 8h32 ele está no solo. 96 pessoas, passageiros, morrem carbonizados. 3 tripulantes morrem também na hora.
e 3 pessoas que estavam no solo também foram atingidas e morreram. No bairro da Jabaquara, em São Paulo, inúmeras casas foram arrastadas por aquele avião. Foi um incêndio terrível, foi uma destruição implacável. Em 2 minutos, aquelas pessoas que tinham compromissos, que aparentemente tinham sucesso, que tinham sonhos na vida, em 2 minutos tiveram as suas vidas ceifadas. Aquele voo não foi um voo para o Rio de Janeiro. Aquele voo foi um voo para a morte. Aquele foi um voo para a eternidade. A pergunta é, será que aquelas pessoas estavam preparadas? Como que elas se encontraram naqueles instantes, agora na presença de Deus, tendo que prestar conta das suas vidas? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O Deus da Bíblia, ele anuncia que você precisa preparar-se para esta viagem, que é a viagem mais importante da vida, que é a viagem para a eternidade. Todos nós haveremos de fazê-la um dia. O texto de hoje é um texto muito importante, porque Deus está levantando um profeta, um homem simples. A Bíblia diz que ele era um pastor lá em Tecoa, ou ainda um boieiro, alguém que conduzia as vacas, os bois. Deus levantou este homem para trazer um recado para a nação de Israel. O Deus da Bíblia é assim, ele levanta pessoas simples para trazer um recado da parte dele. E o recado que ele trazia para a nação de Israel era um recado solene. Deus está dizendo que Israel não estava preparado, que Israel precisava preparar-se, que a hora derradeira havia chegado. E quem sabe a sua hora derradeira também não tenha chegado. Quem sabe não seja esta a nossa última oportunidade de nos prepararmos adequadamente, porque a qualquer hora, todos nós, assim como aquelas 102 pessoas, estaremos diante de Deus, prestando conta da nossa vida. Prepara-te. Antes de olhar para a mensagem que o profeta traz no capítulo 4, eu quero lembrar algumas coisas importantes a vocês. Primeiro, o nome do profeta. Seu nome é Amós, mas o significado do seu nome é aquele que carrega o peso, aquele que leva o fardo. Isso tem a ver com a mensagem que ele está trazendo. A sua missão em Israel era uma missão antipática. Eu também gosto de levar palavra de conforto. Eu também gosto de pregar mensagens alegres. Mas nem sempre é possível pregá-las. Algumas vezes Deus vai nos confiar uma palavra como esta. Uma palavra dura. Uma palavra contundente. Uma palavra que nos confronta, que nos coloca contra a parede. Deus deu a ele um peso para ele carregar, e a mensagem que ele trazia para a casa de Israel era um peso extraordinário. A segunda coisa que você deve considerar quando olha para a vida deste profeta é quanto à sua ocupação. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Ele era um pastor, ele cuidava de ovelhas, ele cuidava de bois, ele era um homem que estava afeito à vida do campo, sua vida era agropastoril. Mas Deus vai tirá-lo de lá e vai colocá-lo num lugar de destaque, para que ele possa pregar e anunciar a mensagem de Deus a Israel. E note que o lugar de onde ele vem é bastante sugestivo, porque diz o texto que ele é pastor em Tecoa. Tecoa era um lugar que estava a 15 quilômetros de Jerusalém. Tecoa era o lugar onde a sentinela de Israel se posicionava. Sempre que havia um perigo à nação de Israel, lá de Tecoa, a sentinela tocava a trombeta para anunciar à nação que o perigo estava chegando. Pois o perigo estava chegando para Israel. E lá de Tecoa, Deus fez com que ele começasse a tocar a trombeta, avisando que o castigo de Deus está a caminho.
A terceira coisa que você deve olhar é o tempo. Diz o capítulo 1, versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Deus o levantou nos dias de Uzias e nos dias de Jeroboão. Uzias era o rei do reino do sul, Judá. Jeroboão era o rei do reino do norte, Israel. E é curioso que esses 2 reinos estão em franco progresso econômico. No tempo da maior prosperidade de Israel e de Judá, Deus vai levantar o profeta. Mas embora a nação estivesse vivendo um momento de prosperidade econômica e financeira, a verdade é que a nação está vivendo uma profunda decadência espiritual. E Deus agora começa, através de Amós, a anunciar que o perigo está chegando. E quarto, a mensagem do profeta. Se você ler o capítulo 1, você vai perceber que o primeiro recado que Amós traz é para as nações que estão à volta de Israel, nações que haviam trazido prejuízos a Israel, nações que haviam ferido o povo que Deus havia escolhido, e Deus levanta o profeta Amós para dizer a essas nações que Deus não vai poupá-las, que Deus vai castigá-las. O livro de Amós anuncia uma verdade: ninguém se levanta contra o povo de Deus e sai impunemente. Deus vai castigá-las. Mas é óbvio que enquanto o profeta está anunciando castigo para as nações à volta, Israel deve ter descansado. Mas o fato é que depois de anunciar o castigo de Deus às 6 nações que estão à volta, entre elas a Síria, Deus vai levantar o profeta para trazer uma mensagem para a casa de Israel, para o seu próprio povo. E é aqui que eu quero começar a trabalhar o texto com os irmãos. O que nós precisamos olhar nesta passagem quando ele traz um recado de Deus para o seu povo? Primeiro, a denúncia de Deus. Olha comigo o verso 1. Ouvi esta palavra: vacas de Bazã, que estás nos montes ou no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido: dá cá e bebamos. Há 3 coisas importantes na denúncia que Deus vai fazer a respeito de Israel. Primeiro, a respeito da opressão que era feita aos pobres. Olha para mim, por favor. Você olha para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Você olha para tantas coisas ruins que estão acontecendo em nossa terra. Coisas que deixam o nosso coração sobressaltado. Sobretudo numa semana como esta, que está por vir. E você pensa assim: será que Deus está olhando para tudo isso? Será que Deus está olhando essas coisas? Ou será que Deus simplesmente está indiferente diante deste quadro? Eu gosto de ler uma passagem como esta, porque mostra que o Deus dos céus, o Deus transcendente, que também é um Deus imanente, é um Deus que está olhando as coisas aqui e que não deixará nenhuma dessas coisas impunes, embora muitas vezes pareça a nós que Deus não está fazendo absolutamente nada. O que é que está aqui nesta passagem? Veja como é que o profeta começa o recado. Ouvi esta palavra: vacas de Bazã. Hoje chamar uma mulher de vaca seria um crime. Imagina o pastor chegar aqui e chamar as mulheres de vacas. Seria denunciado ao Ministério Público. Isso é um crime hoje. Mas é assim que ele se dirige às mulheres da alta elite de Israel. Ele está trazendo um recado de Deus para elas. E a razão para ele usar algo pejorativo, uma linguagem pejorativa como esta. O que é que está acontecendo aqui? Israel estava vivendo uma situação jurídica como a que vivemos hoje.
Os juízes estavam vendendo as suas sentenças em Israel. Pessoas compravam as sentenças. E as mulheres da alta elite de Israel diziam assim para os seus maridos: ô marido, vai lá, oprime o pobre, tira do pobre o pão que ele tem, porque afinal eu preciso sustentar o meu luxo. Quando a Bíblia diz dá cá e bebamos, a Bíblia está dizendo que essas mulheres viviam em banquetes. Essas mulheres bebiam as bebidas mais finas. Essas mulheres se vestiam de luxo. Mas você sabe que luxo custa caro. Mas para sustentar esse luxo, elas diziam aos seus maridos e empurravam os seus maridos para cometerem injustiça contra os pobres. E essa injustiça era conquistada nos tribunais de Israel, porque pessoas pagavam aos juízes, obtinham sentença e com essas sentenças espoliavam os pobres, arrancavam dos pobres os seus pães, para que aquelas pessoas que viviam em Israel de forma nababesca vivessem no luxo a despeito da opressão em que viviam as pessoas à sua volta. Note que os termos aqui eles são bastante pesados. Oprimis os pobres e esmagais os necessitados. Alguma semelhança com o nosso país, onde comitivas saem do país para desfrutarem do bel prazer com o dinheiro do erário público? Saiu uma comitiva, vai para a França, se hospedam no hotel mais caro, 70 mil reais a diária de um hotel, uma suíte com 220 metros quadrados. Pessoas, para sustentarem o luxo, precisam tirar dos pobres. E aí você pergunta, será que Deus está vendo isto? E isso estava acontecendo em Israel. E Deus chama o profeta Amós para denunciar esse tipo de coisa. Pensamos que Deus só se interessa com as questões espirituais. Mas você sabe que muita parte ou muito dos castigos que Deus enviou a Israel tinha a ver com a injustiça social. A Bíblia diz que aquele que oprime o pobre ofende a Deus. Toda injustiça que é cometida contra eles, Deus vai retribuir. A segunda coisa que Deus vai denunciar na sua palavra tem a ver com a adoração. Verso 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Quero frisar para você essa expressão, porque disso gostais. Vocês podem repetir comigo? Porque disso gostais. A pergunta que a gente tem que fazer diante de uma passagem como esta é esta: quem é que deve gostar do culto? Você já fez essa pergunta para alguém hoje? E aí, você gostou do culto hoje? Porque muitas vezes nós pensamos que o culto ele tem que agradar os participantes dele. Mas Deus estava completamente descontente com o culto que era dado a ele em Israel. Deus disse: desse tipo de culto vocês gostam. Vocês gostam, eu não. Portanto, quando nós prestamos a Deus um culto, a nossa preocupação não é com aquilo que nós gostamos. E quantas vezes na igreja você ouve essa expressão: ah, mas é disso que a gente gosta. Mas será que Deus gosta desse tipo de culto? Observem que eles estão trazendo ofertas, eles estão entoando louvores, estão cantando músicas. O culto em Israel aparentemente tinha estética, tinha beleza, mas era um culto centrado no homem, era um culto para agradar o homem e não para agradar a Deus. Deus disse: desse tipo de culto eu não gosto. E Deus é irônico quando fala por meio do profeta. Ele disse: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Você sabe o que significa Betel?
Betel significa casa de Deus. Mas Betel naqueles dias havia se tornado um centro de adoração pagã. O rei Jeroboão havia colocado dentro do templo, lá em Betel, um bezerro de ouro. E o povo estava adorando a Deus através deste bezerro de ouro. Ou seja, eles estão fazendo um culto para Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Eles estão fazendo mistura de coisas pagãs com coisas de Deus. Aquilo que nós chamamos hoje de sincretismo. Muito presente nas nossas igrejas. Algumas expressões do mundo pagão entrando dentro das igrejas e nós achamos isso gostoso e bonito. Mas Deus disse, disso eu não me agrado. Eles estão trazendo sacrifícios, ofertas levedadas. Ou seja, eles estão fazendo um culto contrário àquilo que Deus havia ensinado na sua palavra, porque Deus não aceita a oferta levedada, ou seja, a oferta com fermento. Eles estão fazendo um culto, dizendo que este culto é para Deus, mas esse culto não está seguindo os padrões de Deus. Quando fazemos um culto a Deus, nós devemos ter o cuidado de estar fazendo um culto que seja biblicamente aceitável. Caso contrário, Deus não o aceita. A terceira coisa que Deus vai denunciar é a desonestidade nos negócios. Aliás, uma palavra. Será que Deus vê quando a gente faz as nossas negociatas? Quando a gente faz os nossos acordos comerciais? Quando fazemos algum acordo dentro de uma sala, será que Deus está vendo isto? Quando nós trafegamos com desonestidade, Deus está vendo isto? Porque diz lá o capítulo 8, versículo 5, que eles estão agindo com desonestidade nos negócios e Deus está vendo isto. 8:5 diz assim: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Na hora de cobrar o valor, se cobrar mais. Na hora de entregar o produto, se entrega o produto a menos. Deus disse, eu não aceito desonestidade. Deus está olhando do céu, Deus está denunciando o pecado. E aqui olha para mim, por favor. O castigo que está vindo para Israel, ele não vai vir por uma fatalidade. Ele está vindo pela retribuição das coisas que estão acontecendo no meio daquele povo. A pergunta que a gente tem que fazer no Brasil hoje é esta: será que Deus não está olhando tanta coisa errada neste país e retribuindo exatamente isto? O que está acontecendo não é uma fatalidade, é a vara do juízo de Deus sobre nós. E eu aqui acrescento sobre nós, porque nós somos este povo, fazemos parte dele. Todas as vezes que você vê na Bíblia alguém confessando o pecado, alguém se inclui nisto, dizendo nós pecamos contra Deus. Numa semana como a que nós estamos para viver, nós deveríamos aqui com honestidade chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, nós temos procedido mal diante dos teus olhos. Temos feito coisas que desagradam o teu coração e sabemos que é por isso que estamos passando por essas dificuldades em nossa terra. A segunda coisa que você precisa olhar comigo nesta passagem é o juramento de Deus. Capítulo 4, versículo 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para o Hermon, disse o Senhor. Não havendo ninguém maior do que Deus para jurar, Deus jurou pela sua própria santidade. Sempre que há um juramento na Bíblia, esse juramento está dizendo que ali precisa se credenciar que algo de fato vai acontecer. E Deus está se dirigindo a estas mulheres que, em vez de conterem os seus maridos, em vez dessas mulheres dizerem para seus maridos: ô marido, não faça injustiça com o pobre. Ô marido, ajude o pobre. Não, essas mulheres estão dizendo para eles: vai lá, paga o juiz, obtenha uma sentença,
e vamos arrancar do pobre aquilo que ele tem. Deus então faz um juramento aqui. Diga para essas mulheres que o castigo para vocês está vindo. Vocês vão ser arrastadas com fisgas e com anzóis na sua boca. Você sabe que os assírios eram implacáveis quando eles capturavam os seus inimigos. Não apenas cortavam as cabeças e colocavam sobre estacas na entrada das cidades para colocar medo nos seus inimigos. Eles também transportavam os seus capturados com anzóis na sua boca. No lábio inferior eles colocavam um gancho e puxavam as pessoas até a Síria. Deus disse: é assim que vocês vão ser carregados daqui. Vão colocar anzóis nos lábios inferiores de vocês e vocês vão ser carregados como se fossem peixes que foram apanhados no anzol. Não apenas isso. Sairá cada uma em frente de si, como se fosse um rebanho. Elas não foram chamadas de vacas? Uma de frente à outra, e vocês vão seguir, e assim vocês vão para o lugar do cativeiro. Deus está dizendo: eu estou jurando isso pela minha própria santidade. Sabe por que Deus castiga? Porque Deus, Ele é santo. Sabe por que Deus está dizendo para Israel que Ele vai mandar o castigo? Porque Israel havia trafegado com o pecado e Deus não aceita pecado. A gente pode se vitimizar no Brasil. Nós podemos achar que tudo que acontece contra nós é injusto. Mas a verdade é que Deus, na sua santidade, não pode ignorar o mal, porque se Deus ignorar o mal, Ele nega a si mesmo, Ele nega o seu caráter santo. Ele disse: eu juro pela minha própria santidade. Terceira coisa importante do texto é a insistência de Deus. Se você observar do verso 6 até o verso 11, Deus vai dizer tudo o que Ele está para trazer sobre Israel. 6 castigos Deus vai trazer. Mas quando Deus envia o castigo, Deus envia o castigo para amolecer o coração deles. Deus está chamando Israel ao arrependimento. Como é que Deus chama Israel ao arrependimento? Primeiro, pela fome, verso 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com falta de pão em todos os lugares. Quando o dente está limpo, significa que o estômago está o quê? Vazio. Vou enviar a fome. Deus fala de muitas maneiras, disse o autor de Hebreus no capítulo 1. Deus está falando com eles através da fome. Segunda coisa que Deus vai fazer para aplacar a dureza do coração deles, a seca, verso 7. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses antes da ceifa. Vai chover num lugar e no outro não. E quando não chove 3 meses antes da ceifa, tudo que foi plantado vai se perder. A fome vai ser mais grave. Deus está falando através da fome. Terceiro lugar, versículo 9. Deus vai falar através das pragas. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Deus mandou pragas para consumir as plantas. E aquilo que as pragas, as doenças não consumiram, a Bíblia diz que vieram os gafanhotos e destruíram. Deus está falando. E agora olhe, mais adiante, verso 10, Deus envia as doenças. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Vocês lembram das enfermidades que Deus enviou sobre a nação egípcia quando queria tirar Israel de lá? Deus jurou que, de acordo com a sua aliança, se aquele povo fosse fiel a Ele, aquelas doenças nunca iam chegar para Israel. Mas Deus disse: se vocês quebrarem a aliança, se vocês não forem fiéis a mim, as mesmas doenças que eu enviei sobre o povo egípcio, eu vou enviar sobre vocês. Pois Deus está enviando as mesmas doenças. As doenças aqui não são casualidades, é Deus falando por meio delas. Que mais? A guerra. Verso 10 ainda.
Os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Flávio Josefo, historiador judeu, diz que houve uma guerra e milhares de jovens judeus foram mortos, e seus corpos ficaram estirados sobre o campo, não sendo sepultados. O cheiro foi insuportável, e por causa desses corpos insepultos veio um outro mal sobre Israel, a chamada peste bubônica. Deus está falando com Israel, Deus está falando através da guerra, mas Deus vai falar ainda por um outro meio. Deus vai falar através das catástrofes. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Do mesmo modo como eu agi em Sodoma, eu vou agir no meio de vocês. Possivelmente esta catástrofe foi um terremoto, porque o capítulo 1, versículo 1 diz: 2 anos antes do terremoto. Deus falando, Deus chamando. Mas sabe o que é curioso? É que 5 vezes você vai encontrar o mesmo estribilho. Versículo 6, finalzinho diz assim: contudo, não vos convertestes a mim. Versículo 8 termina dizendo: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Versículo 9 termina dizendo: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Versículo 10, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Versículo 11, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus falou 6 vezes, e 6 vezes eles fecharam os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. É possível que nós tenhamos pessoas aqui, pessoas pela internet, a quem Deus vem falando já há muito tempo, de muitas maneiras. Às vezes pela doença, às vezes uma perda, às vezes um acidente. Inúmeras formas que Deus utiliza para chamar a pessoa para Ele. Às vezes Deus fala por um pregador, às vezes Deus fala por uma canção, às vezes Deus fala pela boca da esposa, pela boca dos filhos, pela boca dos amigos, mas a pessoa simplesmente fecha os seus ouvidos, como fez Israel. Deus disse: eu falei 1, eu falei 2, eu falei 3, eu falei 4, 5, 6 vezes, contudo não vos convertestes a mim. Aqui está um traço do caráter de Deus. Deus ele é longânimo, Deus é insistente, Deus oferece oportunidade de arrependimento. Se há uma coisa que o pecador não poderá fazer diante de Deus é dizer: o Senhor não me avisou, o Senhor não me deu oportunidade, o Senhor não falou através das circunstâncias. É possível que Deus já tenha falado a você muitas vezes. E a pergunta é: quantas vezes mais Deus terá que falar para que você ouça a sua voz? E então, em quarto e último lugar, e eu termino, Deus denunciou o pecado, Deus fez um juramento pela sua santidade, Deus insistiu com a casa de Israel, falando pelas inúmeras circunstâncias, mas eles não ouviram a sua voz. Então Deus agora, no verso 12, entrega um ultimato. Versículo 12. Portanto, ou seja, vocês não me ouviram, eu já falei, eu já anunciei, eu já preparei vocês, mas vocês não querem me ouvir. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aprontar-se com antecedência. É isso que significa preparo. Você está preparado para encontrar-se com Deus? Israel não estava. Deus já havia anunciado, mas eles não haviam se arrependido. Deus os chamou para si, mas eles não quiseram vir.
Deus disse então, nesta hora de confronto e de encontro, vocês não estão preparados para se encontrar comigo. Preparo é tudo. Todos os anos no Brasil, 300 mil jovens que se formam nas nossas universidades. Médicos, advogados, engenheiros, gente das mais diversas profissões, gente que está se preparando. A moça que se prepara para o seu casamento. A festa, o salão, os convidados, a roupa, todas essas coisas que fazem parte do preparo. Nós temos também aquela mãe, aquela jovem mulher que está esperando o seu bebê, ela também faz preparativos. Enxoval, o quarto do bebê, a decoração do quarto, a pintura do quarto, a cor que vai ser escolhida. Quantas coisas a gente prepara! Mas muitas vezes preparamos tudo e nos preparamos para todas as coisas, mas não nos preparamos para encontrar-nos com Deus. E a pergunta é, se hoje você tiver que comparecer diante de Deus, você está preparado? Conta-se a história de um rei que tinha na sua corte um palhaço chamado Bobo. E o Bobo era bastante alegre. Alegrava todos no salão, e o rei se deliciava com as coisas que ele fazia. E um dia o rei chamou o palhaço ao seu encontro e disse, olha, eu vou lhe dar uma varinha. E no dia que você encontrar uma pessoa mais boba que você, entrega essa varinha para ela. Acontece que Bobo era um palhaço, mas era crente em Jesus Cristo. E quando o rei adoeceu e estava no seu leito de morte, o Bobo foi visitá-lo. E o rei foi indagado pelo palhaço, que lhe fez a seguinte pergunta: ó rei, o senhor está preparado para encontrar-se com Deus? O senhor está preparado para a eternidade? E o rei lhe respondeu, eu não me preparei para isto. Então o bobo pegou a varinha e entregou para o rei e disse, eu acabo de encontrar alguém mais bobo do que eu. Quem não se prepara para a eternidade é bobo. E ele então devolveu a varinha para o rei. Você está preparado para encontrar-se com Deus? Você é jovem? Tem muito pela frente, você imagina. Pois naquele voo 402 havia dezenas de jovens lá que não tiveram futuro algum, porque naquele dia fatídico de 31 de outubro de 1996, eles fizeram um voo para a eternidade e se encontraram com Deus. Infelizmente, muitos deles completamente despreparados. Observe que este texto da Bíblia, verso 13, termina Deus mostrando quais são as suas credenciais para exigir de nós preparo para nos encontrarmos com Ele. O verso de número 13 mostra 4 verdades sobre Deus. Primeiro, que Deus ele é o Criador, porque é Ele quem forma os montes e cria os ventos. Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Deus que criou você. Foi Deus que deu a você o fôlego da vida. Foi Deus que chamou você à existência. E Deus colocou você neste mundo com o propósito de servir a Ele e adorar a Ele. Você deve se curvar diante dEle. Segunda coisa que Deus disse a seu próprio respeito é que Ele é onisciente. Diz ainda o versículo 13, declara ao homem qual é o seu pensamento. Deus conhece você. Deus conhece seu íntimo. Deus conhece seus segredos. Deus conhece os seus pecados. E esse Deus chama você para arrepender-se diante dEle e mudar o curso da sua vida. Deus diz mais a seu próprio respeito. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Deus se apresenta como um Deus soberano. Um Deus que tem debaixo dos seus pés todas as coisas. Um Deus que tem poder absoluto, inclusive sobre a sua existência. Você tem todos os motivos para curvar-se diante dEle e preparar-se para encontrar-se com Ele. Mas Deus diz mais. Deus se apresenta como Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus disse, eu sou invencível.
Se Deus é o soberano, se Deus é invencível, você precisa curvar-se diante dele, render a sua vida completamente a ele. Porque se você não fizer, quando Deus chamar você, você vai estar completamente despreparado. Por favor, curvem as vossas frontes agora. Fechem os seus olhos agora. Não importa se você é crente ou não crente, eu gostaria que você fizesse esta pergunta. Eu estou pronto? Eu estou preparado para me encontrar com Deus? E se eu vim a este lugar e Deus está me dando uma oportunidade de preparo, como que eu estou para encontrar-me com o Senhor? Deus está falando com aquele que era chamado seu povo, mas aquele que era o seu povo não estava preparado. Deus quer te dar uma oportunidade hoje. E eu exorto a sua alma para que você não saia deste lugar sem ter a plena e total convicção de estar preparado para encontrar-se com Deus. Fiquemos todos em pé. E eu quero que vocês se juntem a mim nesta hora, para clamarmos em favor da nossa nação. Dias difíceis estão por vir, disse o Senhor para Israel. Permita a Deus que Ele desvie esses dias de nós. Que Deus tenha compaixão de nós e do seu povo, da sua igreja. Não sabemos o que está para acontecer, mas pedimos a Deus que pela sua infinita bondade e misericórdia, Deus olhe para nós mais uma vez e desvie de nós o castigo, porque a nossa nação merece recebê-lo. Eu não tenho dúvida disso. Aqui se produzem as novelas mais imorais do mundo. Aqui se fazem as passeatas mais imorais do mundo. A maior passeata gay é aqui em São Paulo. Aqui se comete pecados, aqui se trama nas casas de leis. Aqui os nossos governantes estão imiscuídos em muitas coisas erradas. E muitas das nossas igrejas estão vivendo hoje um descalabro espiritual. Deus olha do céu e diz: dias difíceis estão por vir. Eu sou um Deus santo, e um Deus santo não tolera o mal. Então precisamos pedir por nós, pedir pelo nosso povo, pela nossa nação, para que Deus mais uma vez tenha compaixão dela. Você pode curvar a sua fronte e orar comigo? Bendito Deus e eterno Pai. Ó Senhor, nós confessamos diante da Tua face os nossos pecados, o pecado desta nação brasileira. Sabemos que muito daquilo que está acontecendo e daquilo que está por vir tem a ver com a vara da Tua disciplina. Tu és um Deus santo que não tolera o mal. O Senhor tem visto todas as injustiças. O Senhor tem visto toda a corrupção que acontece em nossa terra. O Senhor tem visto todas as tramas, tem ouvido todas as conversas. O Senhor tem contemplado todas as coisas erradas que se fazem debaixo do céu. Deus tenha misericórdia de nós. Salva a nação brasileira. Transforma teu povo, que é chamado pelo teu nome. Traze verdadeiro avivamento às nossas igrejas, para tirarmos do nosso meio aquelas coisas que o Senhor não aprova, para restaurarmos a adoração no meio da igreja, para fazermos no culto não aquilo que nós gostamos, mas aquilo que agrada o teu coração. Deus bendito, levanta homens sérios, probos, honestos, para governarem esta nação. Levanta homens tementes para o ministério público, para o Supremo Tribunal Federal. Deus levanta pessoas do teu coração, segundo o teu coração, para governarem este povo. E concede à nação brasileira um futuro, porque tu bem sabes que o nosso futuro está hoje muito nebuloso. E tenha misericórdia das tuas igrejas, porque muitas das nossas igrejas também se corromperam. Oferecem um culto cheio de pragmatismo humano, mas sem qualquer compromisso com a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor.
e desvia de nós, de cada um de nós, o mal. Visita a terra brasileira, para que um dia possamos dizer a respeito dela, que feliz é esta nação, por temer ao Senhor. Ó Deus bendito, abençoa-nos nesta hora. Leva-nos debaixo da cobertura das Tuas santas mãos. E opera, ó Deus, na nação brasileira, nos destinos desta nação, para que ainda algo extraordinário e bom possa acontecer nesta terra. Nós te oramos assim. Ouve, Senhor, nós te pedimos. Ouve, Senhor, nós te pedimos. Ouve esta petição, nós te pedimos. Porque nós te pedimos no único nome, no nome mais lindo, no nome mais belo, no nome mais doce. E eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor derrube todo o principado, toda a potestade, todo o reino de Satanás, que, ó Deus, tem toldado os horizontes do Brasil. Derruba, Senhor, todo o baluarte do mal que está sobre Brasília. E, ó Deus, tenha compaixão da igreja e deste povo brasileiro. Eu te suplico isto com os meus irmãos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida desta igreja, e sobre todo o teu Israel espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.